Luffy é suede ayaulela mesmo. Fiel é Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor para os queridos, amados irmãos. Nessa manhã eu estou com um tema que eu vou falar da inabilidade, que infelizmente é a atitude de algumas pessoas, esse descanso dessa preguiça, mas nós vamos tomar como base e depois estaremos esclarecendo pessoalmente dentro dessa leitura dessa palavra, falando desse tema, falando dessa inábil ineficiência ou incapacidade de muitos não terem aptidão de sair do comodismo. O capítulo 6 de Provérbio, que é a base da nossa leitura, tá? E o versículo 6 em diante, nós estaremos lendo, tá? Até o versículo 19. Então essa leitura ela vai estar nos trazendo esclarecimento do que eu quero passar nessa manhã como orientação básica para nós termos um entendimento melhor, não seguirmos os mesmos procedimentos e sairmos do comodismo. E a palavra de Deus ela vai nos afirmar aqui, ó, vai ter como a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Aí vai nos dizer, a qual, não tendo superior nem um oficial dominador, prepara no verão o seu pão e na cega junta o seu mantimento, ou seja, no tempo da colheita. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? É uma indagativa, né? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejamento, ou seja, está sossegado. Um pouco de encruzamento das mãos para se deitar. Relaxamento que se sente. Aí diz, assim te sobrevirá a tua soberba, tua pobreza, como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. O homem armado tem um recurso, mas não sabe como usar, né? Aí vai dizer aqui, homem de Belial, homem que está envolvido com o mal, né? Vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos, perversidade há no seu coração, que é o seu pensamento da malignitude. Todo tempo maquina o mal, anda semeando contenda. Para isso ele tem atividade, ele não está estagnado. Essa ação luciferiana imperativa, ela é emotiva na vida, infelizmente, de pessoas assim. Aí vai dizer aqui que pela sua destruição virá repentinamente, será quebrantado, sem que haja cura. Aí vai dar aqui a deformidade qualitativa, que é essa informação que infelizmente há nesse desvairo de conduta, a inabilidade para uma atitude ilibada, mas tem essa personalidade deformada. E essas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente. Ou seja, atitude maliciosa, da malignidade imperativa dentro dessa ação. Coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressa para correr para o mal. Para
as coisas honestas, éticas, isso ele não quer. E a testemunha falsa que profere mentira, fala mentira, né? E o que semeia contenda entre os irmãos, cria a rivalidade, alimenta o vírus da competitividade, alimenta essa, infelizmente, atitude e não é boa. Então nós estamos falando da inabilidade, infelizmente, que é uma atitude de caráter deformativo do ser humano nos dias odiernos. É ser esse inapto, não para o que é necessário. A gente tinha, conforme nós lemos, ser inapto assim, está estagnado para o mal. Porque para uma vida ilibada de conduta, de caráter, e aqui vai dizer, vai ter como a formiga, ó preguiçoso, e diz que ela não tendo superior, ela não tendo chefia, um oficial dominador, ela prepara no verão o seu pão, e no tempo da colheita ela recolhe. Ou seja, é uma futuridade de uma estabilidade que ela se preocupa. Então, a inabilidade, essa ineficiência de ser incapaz, não ter a aptidão do desejo, né? Se tornar esse incompetente, não ter a capacidade legal desejada para agir positivamente e fica nessa malícia inabilidosa, conforme nós lemos aqui, que olho altivo, língua mentirosa, derrama sangue do inocente, né? Dentro dessa estagnação do estado espiritual, mas a sua atuação luciferiana dando legalidade, esse estado, né, do que se encontra sem fruir coisas boas, falta de um progresso, motivo de atividade, mas a paralisação espiritual está no coração que maquina pensamentos viciosos e os pés que se apressam para correr para o mal. Para isso ele não está inapto para o mal, mas para as coisas boas ele se sente incapaz, ele não quer ter essa estabilidade. O que ele deve fazer, procurar uma atividade para a vida, né? Reestabilizar os seus objetivos, não maligno, para se sentir bem, sair dessa estagnação, do gelo da rotina. Ele tem que criar algo para se desconectar dessa futilidade, desse exemplo luciferiano de capacidade negativa aqui, diz que pela a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Então, esse aprisionamento para a vida, ele tem que voltar às funções habilidosas, mas não sem um desafeiçoador, ser um desafeiçoador de ser uma testemunha falsa, proferir mentira, semear contenda entre os irmãos. Mas por que tudo isso? Essa situação acontece. Essa transformação alterada de configuração na vida do ser humano, que ele está incapacitado para coisas boas, algumas áreas luciferiana ou psicológica, que infelizmente que é o estado e o comportamento mental da desorientação
talvez não foi um ensinamento dos seus pais, mas seguindo esse exemplo de comodismo, de inabilidade, que o sujeito fica desconectado da vida cotidiana, e o Senhor não requer isso para nós. E aqui diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio como ela. Bom, eu quero falar de uma situação que houve uma reunião entre irmãos e um líder, tá? Ele queria que todos fizessem parte de um projeto que ele estaria desenvolvendo e todos teriam as funções dentro das suas especificações e habilidades, né? E o que ocorreu? Observa que eu quero deixar, antes de falar sobre essa reunião, que dentro do que nós lemos aqui, que essas 6 coisas aborrece, a 7ª, a sua alma abomina, olho altivo, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para o mal, né? E testemunha falsa, né? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Então eu quero deixar bem nítido aqui que, antes de falar dessa reunião, observa que existe a inveja, conforme nós vemos que é uma inabilidade da capacidade de não ter aquele que é invejoso, que é o desejo ambicioso, né? Existe aqueles que são contraditórios, as contradições. Nem toda reunião tem união. Existe a liderança que temos que respeitar, né? Existe também uma atitude que é a grandeza de conhecimento, de sabedoria, não da exaltação de querer aparecer. O desejo também do lugar do outro, que é uma imperatividade luciferiana, que isso começou no patamar espiritual e passou essa deformidade ser a priorização do inabilidoso, querer o lugar de outro, querer tomar posição sem estar na condição. Então, conforme eu falei, que existe as pessoas, né? O desejo do lugar do outro, né? Então, existe aqueles pragiadores que também são invejosos, que criam prágios dentro do que existe o original, aí depois dizem que é dele, mas é prágio, não são verdadeiros nisso, que são os desonestos dentro do caráter seu, que é a mentira. A mentira é o seu caráter que define, para induzir a outros, né? Que é a futilidade do seu egoísmo e etc. Por aí vai. Mas, para você entender o que eu quero passar especificamente, pois na primeira reunião, o líder, conforme eu falei, ele convocou-os para verificar aonde cada um poderia ser útil dentro das áreas específicas desse projeto. Mas todos teriam a liberdade, tá, de trabalharem e sendo todos particularmente, tá, beneficiados com os mesmos benefícios, com os mesmos honorários, com as mesmas honrarias. Mas a simplicidade desse líder, desse projetista, incomodava o que tinha a ambição financeira. E ele não tinha, o que incomodava é que ele não tinha o desejo de ser ovacionado, por querer de aparecer, de estar em eminência e evidência na frente do projeto, ser líder, de querer a grandeza, de querer ter
alguns benefícios financeiros, mas isso incomodava, essa simplicidade, tá? E o que algum ser humano almeja, mas a sua simplicidade incomodava por não ser esse egoísta. E por detrás das suas costas, houve uma outra reunião, macumunada, né? Sendo que o líder, o dono do projeto, ele não se encontrava e também não sabia. Não foi comunicado a ele que eles haveriam de fazer uma reunião. E a finalidade era ambiciosa, da inveja, conforme eu falei, que o que criou essa reunião, agora querendo, a liderança do outro, e apresentou um projeto que, segundo ele, era melhor, tá? Sendo melhor, tendo as mesmas características que eu falei aqui, do que tem essa especificação de ser plagiador, copiador, e depois ele quer ser titular, ele quer se apoderar, né? Então ele apresentou um projeto com as mesmas características e que ele agora seria o dono do projeto, dando vantagem aos colegas. Olha só, ele seria o dono do projeto e daria vantagem aos colegas que estaria com ele nesse novo projeto. Então, o estímulo dele, dentro dessa área luciferiana, e excluindo o que era original, né? E assim, o verdadeiro líder, porque o seu argumento da sua execução seria melhor, né? Que acabaria mais rápido e que cada um teria o seu nome mencionado na arquitetura desse projeto. E houve então um acordo dessa macumunação de ação luciferiana imperativa, e houve o acordo, tá? E o autor foi aí ele colocado de lado e foi posto um novo líder. Sempre tem para o lado mal, ele sempre tem o apoio, né? Então foi o líder desse projeto. Bom, o que ocorreu dentro dessa situação toda, que ele disse que fariam com mais excelência, que todos teriam a capacidade da mesma igualdade e que o projeto dele seria de uma grande grandeza e acabaria rápido. Só que o projeto houve um grande desastre. Como é isso, pastor? Só ficou na teoria. E o conhecimento de fazer melhor, que podia ser melhor, que era melhor, e induziu aqueles que tinham uma fidelidade dentro daquela situação que era uma reunião para um aprimoramento e de obras, não só de situações emergenciais, mas para ajudar outras pessoas. A grande catástrofe desse desastre foi eles ficarem em teoria e conhecimento e faltou a prática, que era o que o líder verdadeiro tinha, a determinação para a execução. É o caso que muitos nessa estagnação só têm a inveja, e é isso que talvez causa a decepção, porque eles não tinham, eles tinham o objetivo de querer o que é dos outros, mas faltou a exerção desse dispositivo que é liderança, como diz a palavra,
Muitos são chamados e poucos escolhidos. E tem os escolhidos entre os chamados para uma função específica. Eu quero dizer que, para você entender melhor, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor. Às vezes Deus nos dá um projeto, nos dá uma direção, uma orientação. Nem sempre aquilo que é especificamente para nós pode servir para outro, a gente querer botar outro dentro da posição. Mas não foi o caso da projeção do projeto que incluía aquele grupo para a execução. Mas eu estou falando em termos dessa deformidade, dessa ação imperativa luciferiana, do inabilidoso de querer ser ganancioso, querer tomar o que é do outro, querer possuir o que é do outro e sem capacidade da exerção para essa função, que talvez ele só tem essa teoria, talvez parcialmente a prática, ele nunca teve, ou fundamentalmente a prática, ele só teve a teoria, ouviu, tendo conhecimento como seria, mas a habilidade da exerção para a função ele não tinha. E quantos ficam estagnados? Tem projeto, que projeto é uma coisa, sonho, eu sempre digo que sonho é para ser realizado, já que foram gerados, tem que nascer. Então, como não foi gerado naquele que foi o ambicioso, o invejoso, o ganancioso, que conseguiu persuadir os outros, ele não pôde realizar, porque o objetivo não era dele. A arrogância dele foi querer botar de lado aquele que tinha a visão e tinha a comunicação da unidade para a exerção desse projeto, que tinha a finalidade não de ser competitivo, se aparecer, querer ser melhor, mas de dar a todos a condição de, dentro da sua área específica, de mostrar o seu potencial. Mas, infelizmente, no meio ali, conforme eu falei, sempre há pessoas com essa deformidade da inabilidade, que é o espírito da inveja, o desejo da ambição, da contradição, da liderança, da grandeza, o desejo da posição, ter essa malignidade de ser plagiador. Então demonstra esse caráter pela mentira para induzir e distorcer a outros ao erro pelo seu egoísmo. Mas que fica essa mensagem reflexiológica de você não ser inabilidoso, mas ser motivado, tá? Dentro de uma projeção que você terá a condição e a capacidade de exercer, não de ficar só sonhando, mas estagnado, mas de tomar uma atitude. A palavra de Deus, para encerrarmos, acho que aqui no livro de Jó, ela nos diz que se a gente determinar algum projeto, a gente tem que ser firme. A gente determinando, ainda que haja essa contrariedade, Jó capítulo 22. Primeiro, olha só, diz: une-te a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Tá? O versículo 28 do capítulo 22 vai dizer: determinando tu algum negócio setear firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. E quando, olha só, te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará até o humilde, e livrará até os que, olha só, e livrará até os que não é inocente. Sim, ele será liberto pela pureza das tuas mãos.
foi o que aconteceu. Eles não puderam realizar porque a capacidade, a habilidade não estava com ele. O projeto foi dado por Deus ao líder que queria que todos participassem, mas no meio tinha esse, infelizmente, que tinha essa malignidade de ser uma pessoa dentro dessa inabilidade, da competitividade. Ele tinha a capacidade, mas de realizar a pureza da unidade, ele não era habilidoso. Então era essa inabilidade de criar rivalidade, esse descanso. Mas que fica essa orientação aí de regra, fé, prática e conduta. Vai ter como uma formiga ao preguiçoso. Vai ter, realize. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida ministerial, de projeção. Tudo temos que pedir uma orientação, uma direção de Deus. Não querer roubar, querer possuir o que é do outro. A tua bênção, Deus não vai dar para outro. Para pensar nisso. Se alguém está te perseguindo, querendo roubar teu projeto, ou apresentou um projeto igual ao teu, se dizendo o autor real, fica tranquilo. Deus não se deixa se escarnecer, Deus não se deixa se dominar. O que Ele te dá, Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar. E que fica nessa manhã essa palavra bem expressiva e comunicativa. E eu afirmo que fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia, ficam na paz. Glória a Deus.